Solta o som, gato. Não. Tem que pôr a música hoje, porque eu quero mostrar para vocês como a gente vai começar em alto estilo essa sexta-feira. Essa sexta-feira que precede o sábado e o domingo, graças a Deus. Que semana longa! E olha quem está comigo, uma dupla maravilhosa. Nosso tetracampeão Miller. E ele, Marcelo Bazejo. Sobe o som. Lá Gato, vai, sobe lá o som, vai, gato. lá vai. Conhece essa música? Lá vai. Pode subir. Vamos ver se ele conhece. Você conhece, né? Olha pra mim. Ó, Olha pra mim. Quem sabe na hora do refrão, você vai se familiarizar com a música, tá certo? Roda o break e a gente já volta. A gente chega aqui, olha, vocês não sabem a resenha nos bastidores. Põe a música, que ele ainda não acertou. Ele tava tentando pôr aqui no Shazam. E a noiva dele tava mandando mensagem aqui querendo dizer quem é. Vai, põe alto, gato. Tá noivo já? É um negócio mais ibérico, né? Um flamenco, negócio caribenho. Achei que... Não, mas dá uma forma... Eu sei quem é. Eu já sei quem é que canta isso aí. Não. Matei a pau. É Gypsy. Hã? Não é Gypsy? Ele leu só a primeira parte. Põe a número 2 pra ver se ele sabe. A número 2. Ah, esse. Oh, eu sei, Sabe o som, Pachecão? eu sei, eu conheço essa música. E a terceira? Gypsy, A terceira, vai. Gypsy o quê? Gypsy King. Pô. Gypsy King, pô. Aprende que é Gypsy Kings. Gypsy Kings. Reis, Agora você vai reis estudar. dos ciganos. Não é? Meu Deus. Gente, nós conhecemos por aí, ele nasceu em 96. Vamos agora falar que faltam menos de 2 meses para a 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. E você sabe que aqui no Gazeta Esportiva a gente sempre traz as curiosidades da mais tradicional prova do Brasil. Olha só o que a nossa equipe separou para hoje. Hoje é dia da nossa série sobre a Corrida Internacional de São Silvestre, então bora lá! Em 1953, a prova foi vencida pelo tcheco Emil Zatopek, conhecido como a locomotiva humana e dono de 4 ouros olímpicos. Aliás, nessas disputas internacionais, o Quênia é quem lidera. O Brasil vem em segundo, mas vive um jejum desde a vitória de Marilson Gomes dos Santos em 2010. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. E a gente estava combinando aqui do dia 31, Marcelo Bazejo estará aqui, eu também, São Silvestre Show. E trazemos agora uma declaração do meia Lionel Messi, relembrando a conquista da Copa do Mundo de 2022. Está na tela. Quando ganhei a Copa do Mundo no nível profissional foi, eu digo, não comparo, mas guardadas as devidas proporções, tive a mesma sensação. Tive a mesma sensação de quando meus filhos nasceram. Uma sensação que... um sentimento que, bom, quem teve a sorte de vivê-lo sabe o que significa e como é difícil explicar o que se sente nesse momento. É algo tão especial e tão grande que tudo que se possa dizer é pouco. E, bom, isso aconteceu um pouco comigo. Que legal ele explicando essa sensação. Para você, Miller, que a gente temos aqui na bancada alguém que pode descrever também a mesma sensação. Qual que é a sensação de ganhar uma Copa do Mundo? Olha, Michele, sem dúvida nenhuma que todos os títulos são importantes para um jogador de futebol. Agora, a Copa do Mundo eu falo que é a plenitude da carreira de um jogador, porque o mundo inteiro está vendo, primeira coisa. Segundo, quando você ouve o hino nacional do teu país, ali já começa você a ficar naquela ansiedade de querer jogar e vencer o adversário. Então, acho que quando o Baggio errou o pênalti em 94, né? E a gente foi decretado o tetracampeonato da seleção, para mim, para todos nós, né? Foi uma emoção plena, né? Como eu disse, e não dá para você descrever.
Nós ficamos praticamente uma semana comemorando, né? Nossa, eu lembro, parou tudo aqui no exatamente, Brasil. o tetracampeonato. Então, como disse o Messi, né? É indescritível. Não dá para você mensurar, né, a alegria e a felicidade que você tem dentro de você. Isso aí, você era uma estrelinha, tá bom? Bom, é hora de abrir o telão. Vamos abrir o telão para a chegada dele, Alexandre Silvestre, que em breve vai se formar aqui na nossa Faculdade Casper Líbero. E ele conversa com a gente hoje, direto do Parque São Jorge. Boa noite, Silver. Domingo tem Coringão em campo contra o Ceará. Tá tudo pronto pro duelo? Quase tudo pronto, eu voltei para ficar, mas não todos os dias. Hoje sim, fui escalado para voltar aqui para a porta do todo-poderoso Timão. Estamos na frente do Parque São Jorge, Fazendinha. Corinthians treinou pela manhã no CT Joaquim Grava, que fica a alguns quilômetros daqui na Zona Leste. Michele querida, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Corinthians que vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, melhorando pontuação na tabela, de repente perde para o Bragantino, tem a sequência de vitórias quebrada nesse meio de semana e de quebra ganha 4 desfalques para o jogo de domingo, 4 da tarde, Neoquímica Arena, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Ranieri, que foi substituído lá em Bragança Paulista, dores na coxa, fez gelo, passou por exame de imagem, foi constatada uma lesão no adutor da coxa direita. Ele já iniciou a fisioterapia, mas está no departamento médico por algumas semanas. Quem saiu do departamento médico e iniciou a fase de transição, mas ainda não reúne condições de jogo, é o Vitinho, que passou por uma artroscopia no joelho, uma pequena cirurgia pouco invasiva para correção de menisco. Tem ainda um período de recuperação pela frente, mas pelo menos saiu do departamento médico. E além do Ranieri, que está vetado, 3 jogadores suspensos. O Charles e o Martínez foram expulsos em Bragança, tomaram o vermelho pelo peito, vão cumprir a automática. E além deles, o André Carrilho tomou o 3º cartão amarelo. É mais um desfalque pro Dorival Júnior. O Corinthians está em 10º lugar, Michele, 42 pontos, a 8 do G7. Nesse momento, se o Corinthians quiser pré-Libertadores, precisa tirar 8 pontos. E alguns concorrentes que estão entre ele, Corinthians, e o G7. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bastidores políticos, financeiros do Timão, sempre muito quentes. E nós temos informações para vocês a esse respeito já no Gazeta Esportiva. Beleza, quero falar muito do Corinthians, eu quero falar do Palmeiras também, mas vamos falar do Corinthians. Corinthians nesse final de semana vai pegar o Ceará, certo, diretor? Pega o Ceará no final de semana. E o que temos para falar do Corinthians, Vazégio? Olha, muitos podem acreditar que é um jogo tanto quanto fácil para o Corinthians, mas eu não caio nesse discurso. Fora de casa, né, é fora de casa. O Ceará ainda briga contra o rebaixamento e, se vencer, iguala o Corinthians em número de pontos e passa a ter a mesma situação e as mesmas perspectivas que o Corinthians para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 8 pontos do G7, como frisou o Alexandre Silvestre, e está quase igual para o Z4, está 9 pontos do Z4. Então é uma situação um pouco conturbada do Corinthians, porque é praticamente a mesma distância que ele está de uma pré-Libertadores, é a distância que ele está de um possível rebaixamento. Então, o Corinthians não pode baixar a guarda. Eu sei que o foco é a semifinal da Copa do Brasil, mas o Corinthians precisa voltar a pontuar para garantir uma gordura nessa reta final do Campeonato Brasileiro, para aí sim poder focar exclusivamente na Copa do Brasil. E o Memphis, será que vai jogar, Miller? Olha, Michele, esse ano o Memphis teve muitos problemas, né, de contusão, até problemas para poder entrar em forma, né? Ele está devendo uma grande atuação pelo Corinthians, seleção é uma outra coisa. Aqui nós sabemos que o campeonato é difícil, a força, né? Ela é 90% força, 10% técnica, e o Memphis, para mim, ele está devendo uma excelente partida pelo Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Está devendo. Em relação ao passado, que ele foi muito bem naquelas 9 partidas, mas já passou. Importante é o presente e acho que... Mas o Corinthians está devendo também muito para ele, né? 23 milhões está devendo para ele. É uma troca de dívidas. De dívidas, aí um deve olhar. O que é, diretor, que você falou? Ele pode responder na Copa do Brasil o que ele está devendo? Quem sabe? É uma decisão contra o Cruzeiro. É a hora, né? Um também. adversário muito melhor tecnicamente que o Corinthians. Agora, é claro que num mata-mata,
né? Nem sempre quem é melhor vence. Mas olhando essas imagens, eu não acho que ele está fora de forma. Não, mas eu veja bem, Michele, acho que ele está fora de forma em que sentido? Ele não consegue. Tempo, você diz de ele não bola, consegue jogar bem como jogava ano passado. E ainda colocou a culpa nos jogadores. Exatamente, ele estava em plena forma. Eu acho que quando ele transfere a responsabilidade, dizendo, eu não tô. Eu estou jogando fora de posição, na seleção da Holanda eu jogo na minha posição original. E a bola chega, aqui a bola não chega. Quer dizer, ele está criticando quem? Os ele está criticando o jogadores. Dorival. O Dorival e os jogadores. Exatamente. Pô, mas não pode pôr ele na posição dele, lá da Michele, Holanda? ele joga no Corinthians com toda a liberdade que ele pode fazer, que ele pode ter. Eu acredito que isso não é desculpa para ele ter jogado tão mal nesse segundo semestre. Agora prepara o Tigrinho. Prepara o Tigrão. Agora sim, torcida do Palmeiras. O Verdão recebeu o Santos ontem no Allianz Parque e venceu o clássico no embalo do rugido do Tigrinho. Pode rodar. Antes da bola rolar no Allianz Parque, o volante Zé Rafael, hoje no Santos, recebeu uma placa das mãos da presidente Leila Pereira pelos 11 títulos conquistados com a camisa do Palmeiras. Só que quando o clássico começou, foi um outro Zé quem fez jus a uma placa de salvador do time. Ainda no primeiro tempo, o Zé Ivaldo, em cima da linha, impediu o gol do Flaco Lopes aos 21 minutos de partida. Antes dele, o Gabriel Brazão defendeu esse chutaço do Maurício. Foram 15 finalizações do Palmeiras só na primeira etapa, a maioria defendida pelo Brazão. A única grande chance do Santos até então foi esse gol anulado do William Arão por impedimento. E se no primeiro tempo o Zé Ivaldo salvou os visitantes, no segundo foi a vez do Gustavo Gomes aparecer no meio do caminho do Vitor Hugo. Aliás, também como na primeira etapa, o Gabriel Brazão fazia de tudo para garantir o 0-0 no segundo tempo. Eu acho que cada defesa tem o seu momento no jogo ali, a sua importância. Estou ali para ajudar, infelizmente não consegui ajudar mais o grupo. E como o goleirão do Santos já deu o spoiler aí, quando o atacante da seleção brasileira Vitor Roque recebeu do Flaco Lopes, não teve jeito não. 1-0 Palmeiras. Mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. A vantagem dos donos da casa ficou maior quando o Rafael Veiga deu esse passe na medida para o mesmo Vitor Roque tocar de cavadinha na saída do Gabriel Brazão e fazer um golaço. 2-0. É o patinho feio que vira o cisne e se calhar os mesmos que criticaram como criticaram agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo. Não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma. O caminho é este, a consistência é esta. O terceiro até poderia ter saído com o garoto Alan, não fosse a trave direita do Brazão, já aos 44 minutos. Poucas desculpas agora e trabalhar e conquistar pontos. A gente se colocou nessa situação, então a gente tem que sair o mais rápido possível dessa situação também. De aqui para frente vamos a contar com el melhor Neymar. Sí, confiamos que ele vai ajudar e eu confio muito nele, como em cada dos jogadores de nosso elenco. Com esse resultado aqui no Allianz Parque, o Palmeiras chegou aos 68 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Santos permanece com 33 pontos ganhos na zona do rebaixamento. Assisto grupo experiente, grupo que compreende a situação, ¿sí? Que está em uma situação difícil, mas grupo de homens, grupo que quiere sair desta situação, que compreende a realidade. Uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos. E acho que é uma vitória inteiramente justa para aquilo que fizemos nos 90 minutos. Marcelo Bazege Miller, 2-0 para o Palmeiras. Olha, mas assim, foi ali, né, no segundo tempo, tudo mais, o Palmeiras até que deu uma sofrida para ganhar ali do Santos, porque fez uma linha de 5 zagueiros. O que vocês acharam da situação do Palmeiras, a derrota do Santos?
Olha, Michele, hoje foi uma partida de duas equipes que vivem realidades totalmente diferentes, Nossa, né? é verdade, né? É só fazer quase assim, né, a Miller na tabela, ó. Exatamente. Vira de cabeça para baixo. Mas eu acredito que o Palmeiras, se fosse goleada ontem, teria sido um placar normal. Porque o melhor jogador do Santos foi o goleiro, o Brazão. Ele fez excelentes defesas, difíceis, hein? Defesas difíceis. Mas o seu time, em especial a sua defesa, né, Marcelo, não lhe ajudam. O Palmeiras está em plena forma, está no embalo da final da Libertadores, está na iminência de ganhar o título brasileiro, está muito mais perto do que o Flamengo, porque só depende dele. Então ontem o Palmeiras jogou como o Palmeiras, criou as melhores oportunidades. Como eu disse, o 2-0 ficou barato, mas o Palmeiras ontem mereceu do começo ao fim a vitória. O Santos esboçou algum lampejo, né, de dificuldade para o Palmeiras, mas nada que tirasse a concentração do time. O Palmeiras já começou bem esse chute aí do Maurício, né? Um chutaço, quer dizer. Então acho que, Michele, o Palmeiras, para mim, ele é o campeão brasileiro. E agora tá se fortalecendo ainda mais ali à frente da tabela, Basérgio, com 2 vitórias a mais que o Flamengo e 3 pontos a mais também que o rival, né? Não, sem dúvida. O Palmeiras vem fazendo o que o Flamengo não foi capaz de fazer contra o São Paulo, né? Embora o São Paulo esteja em ascensão, tenha voltado a jogar bem, era obrigação do Flamengo vencer esse jogo, porque o São Paulo estava jogando, queira ou não, num campo que ele não conhece muito bem, que era a Vila Belmiro, numa atmosfera muito diferente da atmosfera do Morumbi, e falhou. O Palmeiras não. O Palmeiras tem sido eficiente e tem sido muito... mais do que eficiente, eu acho que o Palmeiras ele tem sido copeiro também no Campeonato Brasileiro, embora não seja uma Copa propriamente dita. Agora, eu vou falar uma coisa. Que? É um crime o Abel Ferreira não começar o jogo com o Alan, que para mim tem sido o grande destaque do Palmeiras nessa reta final de temporada. É mais uma cria da academia que certamente será vendida por milhões e milhões de reais, de euros, de dólares, não sei. E esse jogador precisa ser titular, porque a gente viu o impacto que o Alan teve quando ele foi acionado no segundo tempo. O Alan poderia ser uma revelação do Troféu Mesa Redonda? Completamente. Não acho absurdo. E você percebe que os gols do Vitor Roque, eles saem no segundo tempo. O Palmeiras, ele acelera o ritmo no segundo tempo, depois de um empate em 0-0 no primeiro. E muito tem a influência do Alan nesse ritmo de jogo, nessa performance do Palmeiras no segundo tempo. Então, Abel, coloca o menino para jogar. Esse menino é mais uma grande revelação e tem tudo para ir longe, não só no Palmeiras, mas também na Europa. Ô Miller, e o Miller, o fato do Neymar não ter jogado no jogo, né? Falando, porque ele tinha falado em agosto que não ia jogar. Acho que em julho, agosto, ele falou que não ia jogar em grama sintética, não ia jogar no Allianz Parque. Mas lembrando que em setembro ele jogou na Arena MRV. Sim. E a Arena MRV é gramado sintético. O que vocês acharam? O que você acha dele não se colocar para jogar ali à disposição do técnico do Santos? Ele não está querendo ajudar o Santos, que precisa, independente da grama sintética. Ele poderia fazer esse sacrifício. Porque, independente da grama sintética, o Neymar, o Santos precisa do seu futebol, do seu talento, né? Independente de plena forma. Né, ele não está em plena forma e nunca vai voltar a estar. Não, Nunca vai voltar a ficar em plena forma. A forma física dele, se ele chegar a 30%, vai estar bom até demais. Pelo talento que ele possui, o talento faz a diferença. Então, acho que ele poderia se sacrificar para poder jogar ontem e não fez isso. Então, acho que quem perde é o Santos, porque o Santos é um time fraco, é um time desfigurado, como eu disse. O goleiro é o melhor jogador do time atualmente e o Neymar poderia ter ajudado o Santos ontem. Mas, mesmo com o Neymar, Sérgio, o Palmeiras ia atropelar. A impressão que dá é que o Neymar presta um favor para o Santos, né? O Neymar está acima do Santos. O Santos, nessa situação, né? Não contar com o seu principal jogador é imperdoável. Está acima do que o técnico. Ele se escala. O jogador pode se escalar. Opa! Bora conferir então agora a repercussão do clássico de ontem pelos lados do Palmeiras. Boa noite, José Paz. O Verdão passou mais um jogo sem sofrer gols e eu imagino que a confiança do goleiro Carlos Miguel só aumente, não é mesmo?
Imaginou corretamente, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a edição de hoje, nessa sexta-feira aqui do Gazeta Esportiva. Pois é, Carlos Miguel está com muita moral aqui no Palmeiras, né? O Palmeiras não é vazado há 4 jogos. A última vez que o Palmeiras sofreu um gol foi no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América contra a LDU, lá em Quito. Tomou logo 3 gols naquela oportunidade. De lá para cá, nenhum gol sofrido, sistema defensivo encaixando muito bem, seja com Murilo e Gomes, seja com Gomes e Fux, como aconteceu na partida de ontem lá no Allianz Parque diante do Santos. Então o Carlos Miguel também sendo muito exaltado pela torcida, que está gostando das boas atuações dele. Ele vem treinando muito bem, essa é a informação que eu tenho, está treinando muito bem desde a época em que ele ainda era reserva do Everton. Então vamos conferir aí o Carlos Miguel falando com a gente da imprensa na zona mista, depois dessa vitória importante do Palmeiras diante do Santos, sobre esse momento dele no time e também sobre essa briga pela titularidade com o Everton. Lembrando, o Everton ainda está machucado, está se recuperando de uma fissura na mão direita, está fora por tempo indeterminado, mas a gente sabe que ele, em tese, é o titular do Palmeiras. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas antes, vamos escutar aí Carlos Miguel falando sobre esse momento do Palmeiras, dele, depois do jogo de ontem contra o Santos. Pode rodar. Cara, a gente como jogador, a gente tem que sempre buscar não tomar gol e fazer gols lá na frente. É o que a gente está trabalhando e graças a Deus estamos conseguindo. Agora é manter os pés no chão focado, que tem muito caminho pela frente, tem bastante jogos. Domingo já temos outro, né? Difícil saber a nossa vida de jogador, se a gente vai jogar, se a gente não vai jogar. Fico feliz de hoje estar jogando. Infelizmente o Everton acabou se machucando, mas se Deus quiser já ele está de volta com a gente, trabalhando no dia a dia. Já todo mundo é sempre unido, conversa bastante. Né? Tá, e quando ele voltar, a vaga é dele ou é sua? Eu sei que tá com ritmo aí. A vaga é do treinador que vai decidir, não é gente. A gente tem que estar sempre preparado 100%, aí ele decide, é o trabalho dele. Tá, então, Carlos Miguel aqui no Gazeta Esportiva. A informação que eu tenho é de que o Carlos Miguel será o titular do Palmeiras na grande decisão da Copa Libertadores da América no próximo dia 29, lá em Lima, contra a equipe do Flamengo. Carlos Miguel será o titular. O Everton hoje treinou aqui na academia de futebol. O Palmeiras se reapresentou depois dessa vitória diante do Santos. O Everton treinou com restrições, ainda não está totalmente liberado. Ele, o Everton, quer estar à disposição do técnico Abel Ferreira para essa partida lá em Lima, mas ele deve ficar no banco de reservas e ele quer estar à disposição para essa partida, mas para passar também a experiência que ele, o Everton, tem aqui com a camisa do Palmeiras. É um cara que já venceu muita coisa com a camisa do Palmeiras, tem muita experiência, é um dos líderes desse elenco e ele quer estar junto lá em Lima. Mas o Carlos Miguel, pelo momento, pela bola que vem jogando, deve ser mantido como titular lá em Lima. Está fazendo uma sequência muito boa e deve ser o titular nesse jogão contra o Flamengo no final do mês. Michele, devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Palmeiras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Verdão, direto aqui da academia. Beleza, Zé. Palmeiras vai jogar esse final de semana aí contra o Mirassol, que está invicto em casa. Mas sobre o Carlos Miguel ser titular, vocês acham justo ele ser o titular ou deveria voltar o Everton caso ele esteja em condições, Milan? Olha, Michele, é uma discussão tão... Não precisa discutir uma coisa tão óbvia. Por quê? Porque na lei da bola existe a palavra critério. E a palavra critério diz que o Carlos Miguel tem que continuar no gol. Até porque o Everton, ele sofreu cirurgia, né? Passou por uma cirurgia. Né? E todo esse tempo parado, e o Carlos Miguel é novo e muito bom. Tem provado isso nos jogos. Então acho que se o Abel mantiver o Carlos Miguel, que provavelmente deve fazer isso, não vai ser absurdo nenhum. Mas, por outro lado, eu repito, Michele, para mim, o Everton tem que continuar no Palmeiras mesmo ano que vem. Mas o Carlos Miguel... Como titular. Como titular e o Everton de segunda opção. E você concorda, Basélio? Eu concordo, a transição já começou. O Carlos Miguel foi contratado para ser o substituto, para ser o sucessor do Everton. O Everton tem uma história linda no Palmeiras, cometeu alguns erros em jogos decisivos, mas eu acredito que tem acertado muito mais do que errado.
E o Carlos Miguel está em total ritmo, né? Poxa, em ritmo de ritmo jogo. de jogo. É difícil você apostar num goleiro que não tá com aquele mesmo ritmo numa final de Libertadores. verdade. No jogo mais importante do ano, que pode colocar o Palmeiras como o maior campeão brasileiro do O torneio. Abel não vai cometer esse Não, erro. Eu também aí acho que não não. dá, aí não dá. Também aí jogou muita responsabilidade em cima do Everton, né? Claro que a gente traz também o lado do Santos depois do jogo de ontem. Quem está na tela hoje para conversar conosco é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. O Neymar volta para o time no final de semana? Não vai ter gramado sintético, então Neymar volta sim para o Santos nesse final de semana. Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Santos confirmou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo nesse domingo lá no Maracanã, inclusive com foto de destaque do Neymar para deixar bem claro que ele está à disposição, vai para o jogo. Agora vem a pergunta: o Neymar tem condição de jogar por quanto tempo? Será que ele aguenta o jogo inteiro? O Vojvoda falou sobre isso na entrevista coletiva logo depois da derrota para o Palmeiras. Vamos ouvir? Bora! Ele terá condição já de iniciar a partida no Maracanã? Bueno, es una cuestión que eu tengo que analizar, primero con mi comisión técnica, depois con o propio jogador, analizar estrategia, analizar o momento, ¿sí? Principalmente es eso. Ele sumou minutos antes no treinamento, sempre fazemos, jogadores que não começam jogo suman minutos, ¿sí? Y ele participou normalmente, hoje treinou en OCT, ¿sí? Y bueno, fueron jogadores de a base también para ayudar a que o treinamento seja treinamento o similar o parecido a lo que hacemos siempre. Mañana va a sumar otro entrenamiento y bueno, ya vamos a encontrar a él o día sábado y ahí tomar la decisión. La decisión es mía. Bom, a informação que a gente tem de bastidor é que o Neymar não vai aguentar a partida inteira e há essa discussão se ele começa jogando para ser substituído no segundo tempo ou se ele entra no decorrer da partida. E a tendência, segundo as informações que apuramos, é do Neymar começar como titular e jogar até quando ele aguentar, até quando ele se sentir bem, sem correr nenhum risco de lesão. E uma última informação ainda sobre essa preparação do Santos. Santos que não vai poder contar com o Mike, suspenso, não vai poder contar com o Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo e por isso não pode jogar contra o rubro-negro. O Neymar não viajou com o Grupo Santista. O Santos já está no Rio de Janeiro. O Neymar ficou em Santos para usar, segundo as informações de bastidores, a estrutura do CT Pelé para fazer a manutenção do tratamento que ele faz, do treinamento específico que ele faz para esse problema na coxa. Por isso, o Neymar deve se juntar ao elenco só amanhã, quando o Santos fará o último treino no Rio de Janeiro, antes de enfrentar o Flamengo. Michele. Beleza, Salazar. Muito obrigada. Fala, Miller. Olha, Michele, o Neymar é aquilo que nós falamos, né? Ele poderia agora, né, fazer um sacrifício, né, para poder ajudar o seu time, né? A gente está precisando dele. Então, acho que, como você falou, né, ele se escala. Se escala, né? Então, nessa situação, não. O jogador se escala treinando, se dedicando. Aí ele se escala nesse sentido, ele se escala assim. Sim. Agora, no sentido do Neymar, não. Não. Ah, não, olha, eu vou amanhã para encontrar o time eu vou encontrar o time no Rio amanhã com o meu jato privado. Quer dizer, acho que isso só revela pra gente que ele não está preocupado tanto com a situação do Santos na zona de rebaixamento. Faz o que quer e o Neymar, se ele tivesse batido no peito, chamado a responsabilidade e liderasse a saída do Santos da zona de rebaixamento, fazendo com que o Santos evoluísse, subisse na tabela, ano passado. ele chegaria à seleção brasileira com muito mais moral. Porque eu digo uma coisa, se o Santos é rebaixado com o Neymar e o Neymar evitando jogar em gramados sintéticos, muitos jogos não se dispondo a ajudar a equipe, eu acho pouquíssimo provável que ele seja convocado pelo Carlo Ancelotti. A gente tem que lembrar que só há mais uma convocação antes da Copa do Mundo.
E o Neymar é uma incógnita hoje. Então, Neymar, chama a responsabilidade, livra o Santos do rebaixamento, faz bonito, para aí sim você poder pensar na Copa do Mundo. Porque hoje, o Mundial é uma realidade muito distante. Ô, Michele, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. É isso mesmo. E o Maracanã recebe no domingo um confronto que atrai as atenções da parte de cima e também do pelotão de baixo do Brasileirão, Flamengo e Santos, né? É aquilo ali, de virar assim a tabela do campeonato. Com o craque Neymar de novo relacionado, qual será a distância entre os dois elencos? Bora pro que é melhor? Pode rodar a vinheta. O Miller tá aqui assim, nossa, quem é melhor, Santos e Flamengo? Mas vai ter que ser. É o que tem, ué. No campo não é 11 contra 11. Sim. No futebol não é sempre não é verdade que nem sempre o melhor ganha? Sim. Então vamos ver? Olha lá. No gol, a gente começa confronto Rossi de um lado contra o Brasão, que defendeu muito aí ó, no último jogo. Sim, pra refrescar a torcida do Santos, o Brasão pra mim, hoje, é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Olha! E é mesmo, pelo que Mas você vai votar no Brasão? Não, o Rossi, a regularidade do Rossi é muito grande. Não só a regularidade, o Rossi é muito bom goleiro. Mas o Brasão estaria tipo ali no top 3? Ele estaria no top 2. Top 2? Ele estaria ali na prateleira do Hugo. Ah, é? É, ele tá muito bem. Então, top 3, só que o time dele não ajuda ele, né, Marcelo? É um jogador que tem passagem pelas seleções de base. Pra dar uma pimentada, eu vou de Brasão. Tá bom. Ponto pro... Ah, você pôs no Brasão? Eu vou de Brasão. Aí você, eu vou no Rossi, né? Porque eu vou pôr no Flamengo, que tá lá em cima. Mas, vamos lá. Agora no pique, um pouquinho mais rápido. Varela ou Igor Vinícius? Varela. Ponto pro Flamengo. Próximo. Danilo ou Alex Duarte? Danilo. Ponto pro Flamengo. Próximo. Ih, vai ser goleada. Léo Pereira. Léo Pereira, né, gente? Todo mundo aí. Léo Pereira. Não tem o que falar. Até o Luan Pérez volta no Léo Pereira. Alex, Sandro ou Souza? Alexandre, da seleção brasileira. Alexandre. Né? Pô, mais um ponto pro Flamengo. Ai, senhor, 5-0. Pulgar ou William Arão? O Pulgar hoje é o William Arão de ontem. Eu vou de Pulgar também. Né? Momento diferente. Gente, 6-0. Ai, que sacanagem esse câmera. Culpa tua. Próximo, não fui eu não. Saúl ou Zé Rafael? Pô. Saúl, né? O Saúl é da seleção espanhola, joga demais. Saúl também. Saúl, ixi, 7-0, gente. 7-0 me faz 7-0 faz nervoso em mim. Próximo, Carrascal ou o Bom Tempo? Poxa, o Bom Tempo não tá bom pra ele, não. Carrascal. Carrascal? Gente, se o Santos ganha, nós vamos virar meme. Olha lá, 8-0 pro Flamengo. Próximo. Ai, gente, todo mundo vai essa no pode Arrascaeta, passar, né? com todo respeito. Pode passar porque... Até a mãe do laser volta no Arrascaeta. Há 10 anos o Arrascaeta tem sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Demais, né? Há 10 anos. Artilheiro do Brasil. Pra mim, ele é o melhor jogador do campeonato também. Próximo, Samuel Lino, que também joga muito, ou Barreal? Samuel Lino. 9-0, senhor. Agora, nossa, não vai ter um gol de honra? Bruno Henrique ou Neymar? Hoje, Bruno Henrique. Até porque o Neymar não tem jogado. Pois é, né? E se for sintético, ele também não joga, então vamos pôr o Bruno Henrique. Mas se der bem que ele tá no efeito suspensivo ainda, não tá? Não vai decidir a situação? Exatamente. 10-0, 11-0. Felipe Luiz ou Vojvoda? Tem que votar no técnico que tá em segundo no Brasileirão, né? Não, Felipe Luiz. Depois do Abel, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Gente, 12-0. Nunca antes na história deste que é melhor. Nós tivemos um E se você pegar o banco do Flamengo e do Santos, vai dar a mesma coisa. O banco do Flamengo vai dar... Se pegar o time reserva do Flamengo e o time titular do Santos, o reserva do Flamengo também ganha. A gente queria que o Santos ganhasse, só pra vocês dois virarem meme, porque vocês que votaram tudo no Flamengo, tirando que eu votei no Arrascaeta. Depois de segurar o Flamengo na quarta-feira, o São Paulo já tem que tá pronto para voltar a campo amanhã, 9h, e lá na Vila Belmiro. O adversário dessa vez é o Bragantino e nós vamos conferir o time que o técnico Hernan Crespo deve colocar em campo. Olha só, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilha, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Enzo Dias, Luciano e Tapia. E aí, Miller? É a mesma escalação
que é o mesmo time que jogou contra o Flamengo, Michele. O São Paulo jogou contra o Flamengo. Sempre quando o São Paulo enfrenta grandes adversários, grandes times com muita qualidade, o São Paulo se dá bem, o São Paulo se agiganta, joga bem. O São Paulo fez uma boa partida contra o Flamengo, tanto é que fez 2 gols. Agora, quando pega Bragantino, Mirassol, Ceará, já tem dificuldade. É um jogo que o Bragantino ficou muito tempo sem vencer no campeonato, venceu agora a última partida. O Corinthians vem num ânimo diferente, até porque o Wagner Mancini estreou já com uma grande vitória, o treinador, muito bom treinador. Então acho que o São Paulo entra na Vila Belmiro contra o Bragantino, para mim, em igualdade de condição. Jogo perigoso para o São Paulo. O São Paulo que não tem um retrospecto positivo contra o Red Bull Bragantino desde que a empresa de energéticos adquiriu o clube. O São Paulo tem tido muitas A última dificuldades. partida lá em Bragança, o São Paulo perdeu. Exatamente, tem tido muitas dificuldades contra o Bragantino. Agora, o São Paulo está em ascensão, né? O São Paulo está em ascensão, os jogadores reencontraram o caminho das vitórias, das boas atuações. O São Paulo tem feito jogos bem honestos e vamos ver se consegue manter a toada contra o Bragantino. É verdade, novamente vai jogar longe de casa, num ambiente que o time não está acostumado, mas se deu certo contra o Flamengo, a ideia é que também dê certo contra o Bragantino. Vamos ver se o Bragantino não apronta mais uma para cima do São Paulo. E a gente volta para o Parque São Jorge para falar mais um pouquinho com o Alexandre Silvestre. O papo agora é sobre o executivo de futebol Fabinho Soldado. Gente, o dirigente está sendo pressionado, Silvestre, de novo essa história? É uma história que não é de hoje, não. Estão tentando fritar o Fabinho Soldado já faz algum tempo. Acontece que vazou uma ata de uma reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, uma reunião que aconteceu no final do mês passado. A ata é um documento escrito daquilo que foi tratado na reunião. Osmar Stabile presente e ele foi questionado a respeito do desempenho, do trabalho do Fabinho Soldado. Alguns cartolas, alguns dirigentes influentes do Corinthians, até da velha guarda, querendo que o Fabinho seja demitido. O Osmar Stabile está alinhado com o Fabinho, banca o Fabinho, mata no peito, administra a pressão. Vamos ver por quanto tempo. Até o final do ano ele deve conseguir. Para o ano que vem já é uma outra conversa, afinal de contas o Fabinho Soldado tem ainda mais um ano de contrato. Ele trabalha no Corinthians pelo contrato assinado até o final de 2026 e vem acumulando também o cargo de diretor de futebol, que foi ocupado pela última vez pelo Rubão no ano passado, quando o Rubão rachou com Augusto Melo e abriu aquele processo todo, o efeito dominó, para depois o impeachment do Augusto. Portanto, querem tirar o Fabinho, mas os jogadores do Corinthians gostam do Fabinho e o Osmar Stabile aparentemente está alinhado com o Fabinho Soldado nesse momento. Nessa reunião foram tratados outros assuntos também, como por exemplo, um empréstimo que o Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, vai fazer. Ele precisa de um empréstimo na casa de 100 milhões de reais para dívidas, para pagamentos de boletos a curto prazo e também para tentar quitar o transfer ban do Santos Laguna referente ao não pagamento pela contratação do Félix Torres, mais de 40 milhões. Então o Corinthians tem que pagar ano chegando ao fim, Michele, férias, 13º, esse tipo de coisa, e o transfer ban para o Corinthians poder contratar e registrar jogadores, se for o caso, na próxima janela. Beijo. Eu volto daqui a pouco no Gazeta Esportiva, não, no Jornal da Gazeta, com mais Coringão. Show, Sylvester Stallone. Olha, o que a gente estava falando do público desse jogo, né, do Ceará com Fortaleza, foi o maior público da rodada, tá? Mais de 51 mil pessoas. E o maior público do ano a gente já vai informar para vocês, mas foi o jogo do Flamengo. Não é 71 mil contra o Estudiantes? Olha, eu não sei, não tô confiando muito não, mas falou que é o Flamengo 71 mil contra o Estudiantes, tá bom? Fala, Miller, Fabinho Soldado sofrendo pressão, justo isso com ele? Olha, Michele, nós sabemos que trabalhar no Corinthians, seja jogador ou diretor, né, a pressão é diária, né? É igual aqui na Gazeta, o nosso diretor pressiona a gente aqui. É que o Paulinho está fazendo um grande trabalho no Mirassol, né? E o Paulinho tem muitas coisas que conspiram ao seu favor, né? É ídolo da torcida, arrebentou no Corinthians, campeão mundial, mas ele é campeão mundial pelo Corinthians, quer dizer, e está fazendo um grande trabalho no Mirassol. Então acho que essa sombra do Paulinho está incomodando, né? Claro, o Fabinho Soldado, e claro que para o ano que vem agora
Você acha que ele não vai ficar? A diretoria está pensando. Você é, Basílio? Olha, eu acho que se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians estaria com um risco de rebaixamento muito maior. É óbvio que o Stabile quer manter o Fabinho Soldado, porque o Stabile não sabe nada de futebol. É um presidente que, se o Corinthians depender do presidente para gerir o departamento de futebol, o Corinthians acaba. Então, o Fabinho Soldado tem muito mérito de segurar a bronca, de segurar a bronca em termos de contratações, mesmo com um orçamento curtíssimo. O Corinthians hoje é um clube extremamente endividado, então o Fabinho Soldado, eu creio que faz milagre à frente do futebol do Corinthians. Sem o Fabinho Soldado, eu acho que a situação para o Corinthians fica muito, mas muito difícil, e rebaixamento não é exagero. Eu não acho que ele tem que sofrer essa pressão, não. Maior público do Brasileirão. Flamengo e Cruzeiro, 72.565 pessoas. Ufa! Quanta gente, hein? Mas o maior jogo do ano, depois vocês me falam qual vocês acham que foi, o maior jogo do ano. Porque para mim eu tenho o maior jogo do ano, não importa qual campeonato, tem que ter um time brasileiro. Para mim foi semana passada, quinta passada. Olha, a vitória de ontem deixou o técnico Abel Ferreira com um humor tão leve que sobrou até brincadeira com o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Que história é essa, José Paz? Pois é, os dois já foram vizinhos, né, Michele, aqui num apartamento, aqui num prédio próximo à academia de futebol, que fica do ladinho do CT do São Paulo. E ontem, depois dessa vitória importante aí para cima do Santos pelo placar de 2-0, o Abel foi questionado sobre uma declaração do Crespo, né? O Crespo recentemente, depois do empate lá do São Paulo com o Flamengo em 2-2 na Vila Belmiro, o Crespo tinha dito que o São Paulo estava um pouquinho atrás de Palmeiras e Flamengo, que essas duas equipes têm um poderio financeiro muito grande hoje e que isso encurta prazos, encurta processos, e por isso que Palmeiras e Flamengo estão onde estão e o São Paulo está onde está, repito, um pouquinho atrás dessas duas equipes. E aí o Abel Ferreira falou isso aqui sobre essa declaração do Crespo, brincando um pouquinho com o treinador do São Paulo. Pode rodar. Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Em 2025, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais em 12 reforços. O principal deles, claro, Vitor Roque, jogador que tem 15 gols só no Campeonato Brasileiro desse ano e custou ao Palmeiras mais de 25 milhões de euros e está jogando muita bola. O Palmeiras, que já arrecadou só nessa temporada também de 2025 mais de 1 bilhão de reais. Então o Palmeiras investindo sim muito, e esse investimento está dando retorno. O Palmeiras brigando pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e brigando pelo título da Conmebol Libertadores também com o Flamengo. Devolvo para vocês aí, Michele. Obrigada, Zé Paz. Fala que vocês estavam prestando tanta atenção. O que é, Miller? Fala, Basílio. Já está revoltado com a Tá declaração do revoltado, Abel. tá bravo. De forma alguma. Eu só acho que essas declarações do Abel não condizem com a realidade. Quem salvou o Palmeiras foi o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre foi presidente do Palmeiras antes do Abel Ferreira chegar. Quando o Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, o Palmeiras já tinha vencido o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já tinha vendido Gabriel Jesus e outros jogadores. A máquina já estava girando. Então não cabe comparação. Não existe falar que o São Paulo e o Palmeiras, quando o Abel Ferreira chegou, estavam na mesma prateleira, porque não estavam.
É isso, Miller? Concorda ou não? Agora, o que eu quis dizer, Michele, ele quis dizer o seguinte, olha, não tinha o dinheiro que tem hoje. É. O Palmeiras não tinha mesmo. Não tinha. Pagou as contas, tudo, mas não tinha o dinheiro que tem. Hoje sim, a receita do Palmeiras é invejável. Tá certo. Pessoal, domingo temos Mesa Redonda Futebol Debate, convidado especial, o técnico Pintado estará conosco aqui no Mesa Redonda, eu estarei com vocês, vai ter muitos presentes, nosso grande tetracampeão Miller, Paulo Sérgio, Chico Lang, Alex Miller, Osmar Garrafa. Você tá de folga esse domingo? Tô nada, tô de plantão. Tá de Vamos que plantão vamos. no site gazetesportiva.com. Aliás, entre no site, veja todas as notícias, se inscreva no nosso YouTube do Mesa Redonda, YouTube do Gazeta Esportiva e siga o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês e a gente se encontra domingo no Mesa Redonda. Beijo, Miller, beijo, Baségio. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.